Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje, vamos até Lyon, na França, a cidade das duas colinas e da melhor gastronomia da Europa. Vamos acompanhar Claire Rousseau, 43 anos, que teve o chão arrancado debaixo dos pés quando o filho de 12 anos pediu para morar com o pai, sem explicação, sem aviso. Ela entrou em colapso, foi até o ex-marido perguntar o motivo, e ele mostrou algo que o filho havia escondido dela por meses. O que estava guardado naquele segredo era grande demais para uma criança carregar sozinha. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes de começar, verifiquem se já se inscreveram no canal. E contem aqui nos comentários de qual cidade estão assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. Agora sim, vamos à história. Claire Rousseau tinha 43 anos quando o filho de 12 entrou pela porta numa terça-feira do fim de outubro, sentou à mesa da cozinha e disse uma coisa que fez o chão desaparecer debaixo dos pés dela. Lucas tirou a mochila, pendurou no gancho da entrada, coisa que nunca fazia. O gancho existia mais como esperança do que como função, e sentou sem pegar o celular. Claire notou o celular intacto na mesa antes de notar qualquer outra coisa. Aquele retângulo preto parado ali, sem ser tocado, era o equivalente a um sinal de alarme. Ela terminou de picar a cebola, secou as mãos no pano de prato e se virou para o filho. Picar cebola enquanto o mundo desmorona é, provavelmente, a coisa mais francesa que existe. Aconteceu alguma coisa na escola? Lucas olhou para a mesa. Não. Com algum amigo? Não. Claire puxou a cadeira e sentou na frente dele. Aprendeu com os anos que, com Lucas, a melhor abordagem era o silêncio. Ele falava quando estava pronto. Pressão fazia ele fechar mais. O silêncio durou talvez 40 segundos. Para uma mãe esperando, 40 segundos numa cozinha calada equivalem a uma tarde inteira. Foi então que Lucas ergueu os olhos e disse, com aquela voz baixa e firme que ele usava quando havia decidido alguma coisa: "Mãe, eu quero morar com o papai." Claire ficou completamente imóvel. Não era o tipo de frase que exige resposta imediata. Era o tipo que exige que você primeiro encontre o chão debaixo dos pés, que desapareceu de repente sem avisar. "Por quê?" ela conseguiu dizer. A voz saiu mais calma do que ela estava. Lucas desviou o olhar. "Só quero ficar com ele por um tempo. Por um tempo ou para morar?" "Para morar." Claire respirou. Contou até 3 por dentro. "Aconteceu alguma coisa com o papai?" Uma pausa de 1 segundo a mais do que o normal. "Não, ele está bem." Lucas morou, tinha 12 anos, e o rosto do pai. Mas os olhos da mãe eram um menino quieto, não o tipo de quieto que preocupa, mas o tipo que observa antes de falar, e quando fala, vale a pena ouvir. Gostava de xadrez, detestava educação física e tinha o hábito de ler artigos científicos com a naturalidade com que outros meninos de 12 anos assistem a vídeos de jogos. Claire às vezes pensava que ele havia chegado ao mundo com 40 anos de alma. O detestar educação física era o único detalhe que confirmava que ele ainda tinha 12. Os dois moravam num apartamento no bairro de Croix-Rousse, o bairro dos antigos tecelões de seda de Lyon, com ruas íngremes e passagens cobertas que cortam os quarteirões por dentro. O tipo de bairro escolhido por quem não precisa impressionar ninguém com o endereço. Claire disse que precisavam conversar mais, que ia pensar, que amava ele, e foi para o banheiro trancar a porta e ficar parada na frente do espelho por 3 minutos sem se mover. O que Claire sentiu naquele momento não foi só dor de mãe. Foi o tipo de dor que vai mais fundo do que isso. 2 anos antes, André Moreau, o homem com quem ela havia sido casada por 12 anos, chegou em casa com a expressão de quem havia ensaiado o que ia dizer na frente do espelho do carro. Disse que havia se apaixonado por outra pessoa, que não era culpa de ninguém. Claire não gritou, não chorou na frente dele. Foi para o quarto e ligou para um advogado. A outra pessoa
era Camille Fontaine, 28 anos. Alta, loura, com aquele tipo de beleza que fotografa bem e intimida de perto. André tinha 51 anos quando saiu de casa para ficar com ela. Na primeira semana, levou Camille a um bouchon, um daqueles restaurantes tradicionais de Lyon, com toalha, xadrez e cardápio no quadro negro, num lugar onde ele e Claire haviam comemorado 10 anos de casamento. Claire soube por uma amiga em comum. Existe um tipo específico de falta de imaginação que consiste em levar a nova pessoa exatamente para os lugares onde a anterior ainda existe nas paredes. André tinha 51 anos. Deveria saber melhor. Não sabia. Claire havia construído aquela vida dos dois com as mãos. Cada rotina, cada hábito. Ela trabalhava como arquiteta de interiores num ateliê pequeno no coração de Lyon. Lucas bebia café desde os 11 anos, e Claire havia descoberto há muito tempo que não havia nada de errado nisso. Havia apenas um filho que acordava de mau humor sem café e de bom humor com... e que a matemática dessa equação era simples demais para complicar. E agora esse filho queria ir embora para a casa do homem que havia partido a família, para a casa onde morava Camille Fontaine. Nos dias que se seguiram, Claire tentou conversar com Lucas de todas as formas que conhecia, com calma, com leveza, com perguntas diretas, com perguntas indiretas. Com silêncio compartilhado no sofá, enquanto os dois fingiam ver televisão. A televisão, convém dizer, fingia muito bem. Lucas respondia com monossílabos ou desviava. Começou a dormir mais cedo, comia menos no jantar. Ficava mais tempo no quarto. Para quem não tem filho adolescente, pode parecer comportamento comum. Para quem tem, há uma diferença enorme entre um filho que está passando por uma fase e um filho que está carregando um peso específico. A fase tem difusão, aparece em vários momentos, sem alvo certo. O peso tem foco. Lucas tinha foco. Havia algo concreto ali, algo que ele sabia e não estava dizendo, e quanto mais os dias passavam, mais Claire sentia o contorno desse silêncio. Numa manhã de quinta-feira, antes de Lucas sair para a escola, ela tentou uma última vez. Lucas, olha para mim. Ele olhou. Você está bem? Uma pausa. Estou. Você pode me contar qualquer coisa. Qualquer coisa. Você sabe disso. Ele assentiu. Pegou a mochila no chão, não no gancho, e foi embora. O gancho continuou no lugar, cumprindo sua função de ser ignorado com uma paciência que francamente impressionava. Claire ficou parada na porta do apartamento até ouvir o elevador descer. Depois, voltou para dentro, sentou na cadeira da cozinha, onde o filho havia estado sentado, e ficou ali por um bom tempo, olhando para a xícara de café dele, pela metade, esquecida na pressa. Naquele momento foi que ela tomou a decisão que, em situações normais, levaria meses para tomar. Ia ligar para André. Engolir 2 anos de mágoa, 2 anos de silêncio calculado e de encontros reduzidos ao estritamente necessário para a criação de um filho. Ligar para o homem que a tinha trocado por vaidade e perguntar o que estava acontecendo com Lucas. Não foi fácil. Quem disser que foi fácil nunca foi trocado pelo próprio marido na frente de conhecidos. Ela pegou o telefone, procurou o contato André, sem sobrenome, sem apelido, sem nada, o tipo de entrada de agenda que diz tudo sobre o estado de uma relação, e discou. O divórcio não apaga o amor de uma vez. Apaga aos poucos primeiro o apelido, depois o sobrenome, depois o emoji, até sobrar só o nome, seco, como um endereço. O telefone chamou 3 vezes. Quando André atendeu, a primeira coisa que Claire notou foi a voz. Não era a voz do André, que ela conhecia, aquela voz de homem satisfeito consigo mesmo, um pouco acima do volume necessário, com aquela leveza de quem acha que o mundo está indo bem porque a vida dele está indo bem. Era uma voz baixa, lenta, com aquele tipo de cansaço que não vem de uma noite mal dormida, vem de dentro. Claire, André, preciso falar com você sobre o Lucas. Uma pausa. Eu sei. Você sabe? Eu sei que ele pediu para ir morar comigo.
Outra pausa, mais longa. E eu preciso te contar o motivo. O coração de Claire bateu diferente. Não era a resposta que ela esperava. Era pior do que a resposta que ela esperava. Não pelo telefone. A voz baixou mais ainda. Vem aqui, mas vem quando a Camille não estiver. Amanhã de manhã, ela vai ao mercado por volta das 10. Vem às 10h30. André, o que está acontecendo? Amanhã. E então, antes de desligar, ele acrescentou numa voz que Claire não conseguiu identificar se era vergonha ou medo ou as duas coisas juntas. E não fala pro Lucas que você vai vir. Ele desligou. Claire ficou com o telefone na mão por um momento, olhando para a parede. Na tarde daquele mesmo dia, enquanto Claire descia as escadas do prédio com a sacola das compras, passou pela porta do apartamento 312, terceiro andar, mesma altura que o dela, mas no outro lado do corredor, e ouviu o som familiar de uma televisão em volume generoso. A porta estava entreaberta 2 centímetros. Isso era Madame Paulette. Madame Paulette tinha 68 anos. Vivia sozinha havia 18 e havia aperfeiçoado ao longo dessas décadas uma técnica de coleta de informações que qualquer serviço de inteligência do mundo contrataria sem pestanejar. Ela simplesmente ficava em casa com a porta 2 centímetros aberta e esperava o universo entregar o que tinha para entregar. E o universo, convém dizer, nunca a decepcionava. Ela sabia quando a vizinha do segundo andar tinha tido uma briga com o marido antes mesmo de a vizinha do segundo andar saber que havia tido uma briga. Sabia quando alguém no prédio estava esperando uma encomenda porque reconhecia o padrão de passos de quem desce a escada com esperança. E sabia, com uma precisão que beirava o sobrenatural, quando algo estava diferente com Claire. Bonsoir, Madame Rousseau. A voz veio do lado de dentro sem que a porta abrisse mais do que já estava. Bonsoir, Paulette. Claire respondeu sem parar. O Lucas chegou mais cedo hoje. Claire parou. Eu sei. Ele não estava com a cara boa. Eu sei disso também. Um silêncio de 2 segundos. Suficiente para Madame Paulette concluir que não ia receber mais informações naquela transação. Bom jantar, Madame Rousseau. Obrigada, Paulette. Claire desceu as escadas restantes com a nítida sensação de que Madame Paulette sabia mais sobre o próprio prédio do que o síndico, o arquiteto original e, provavelmente, os próprios moradores juntos, o que, convenhamos, não era uma conquista pequena para alguém que nunca saía do apartamento. Na manhã seguinte, Claire saiu às 10h10. André morava a 15 minutos de carro, num apartamento no bairro de La Part-Dieu, o quarteirão financeiro de Lyon, torres de escritório, endereços que as pessoas mencionam em conversa para sinalizar que estão indo bem. André havia se mudado para lá depois do divórcio. Um endereço caro como argumento silencioso consigo mesmo. Ela estacionou, subiu, tocou a campainha. André demorou mais do que o normal para abrir a porta. Quando abriu, Claire precisou de todo o autocontrole que havia desenvolvido nos últimos 2 anos para não deixar a expressão mudar. André Moreau havia emagrecido. Não o tipo de emagrecimento de quem foi à academia e mudou a dieta. O tipo que acontece quando o corpo está sendo consumido por dentro sem que a pessoa tenha escolhido isso. O rosto estava encovado nas bochechas. A pele tinha aquela cor acinzentada de quem não dorme direito há semanas. As mãos, ela notou as mãos, quando ele segurou a porta, tremiam levemente, quase imperceptível. Mas Claire havia vivido 12 anos com aquelas mãos. Ela percebeu. Entra, ele disse. O apartamento estava arrumado. Camille era meticulosa com isso. Cada objeto no lugar certo, cada superfície limpa, o tipo de organização que parece mais performance do que conforto. Havia flores frescas na mesa da sala. Claire pensou que flores frescas num apartamento onde o morador estava claramente passando mal tinham algo de perturbador, mas não conseguiu nomear exatamente o que. Havia outra coisa que ela notou mais devagar, mais por ausência do que por presença.
André havia passado 23 anos no mundo dos vinhos, primeiro como aprendiz numa cave de Bordeaux, depois como importador independente em Lyon. Era o tipo de homem que colecionava garrafas com a seriedade de quem coleciona memórias. Quando moravam juntos, havia sempre garrafas em lugares inesperados, cadernos de anotação com caligrafia miúda, onde ele registrava safras, produtores, impressões. Havia um mapa de papel da Borgonha colado na parede do escritório que ele havia trocado 3 vezes porque a versão anterior ficava velha de tanto ser consultada. Nenhuma dessas coisas estava naquele apartamento. As prateleiras tinham objetos decorativos aquele tipo neutro, comprado por conjunto, sem história. Não havia um único copo de degustação. Não havia nada que dissesse que um homem que amava vinho morava ali. Claire ficou olhando para as prateleiras por um segundo. Havia algo naquele apartamento que ela não conseguia nomear de imediato, uma ausência com forma, como quando alguém remove um quadro da parede e o espaço mais claro na tinta denuncia que havia algo ali. Camille havia transformado o apartamento num lugar que parecia de André, mas não era. Havia retirado peça por peça tudo que o tornava reconhecível para si mesmo e substituído por nada. Esse processo tem nome. Não é decoração, é erosão. Em relações abusivas, o apagamento da identidade da vítima raramente acontece de forma violenta, acontece aos poucos, por substituição. A pessoa acorda um dia num apartamento que parece ser dela, mas onde não existe nenhum sinal de quem ela é, e então notou algo que a fez parar por meio segundo. Na mesinha ao lado do sofá, havia uma fotografia de André e Camille, uma daquelas fotos de viagem, sol de verão, os dois sorrindo com aquele jeito de casal feliz que existe só enquanto a câmera está apontada. Camille com a cabeça apoiada no ombro de André. André com os olhos fechados, rindo de algo que ela havia dito. Claire olhou para a foto por exatamente o tempo necessário para entender por que André não havia conseguido ver o que estava na frente dele. Camille Fontaine sabia exatamente como parecer amor. Havia aperfeiçoado isso. E quando alguém aprende a parecer amor com essa precisão, a única coisa que separa a vítima de qualquer outra pessoa é ter alguém de fora olhando. André foi até o sofá e sentou com o cuidado de quem está com alguma coisa doendo. Claire sentou na poltrona em frente. "Você está doente", ela disse. Não era pergunta. "Estou." Ele passou a mão pelo rosto. "Há uns 4 meses. Os médicos estão investigando. Disseram que pode ser alguma coisa no fígado, nos rins. Os exames não estão fechando um diagnóstico. Por que você não me disse?" Ele a olhou. "Claire, por causa do Lucas. Ele é filho meu também." André abaixou os olhos. "Eu não queria alarmar. Achei que ia melhorar." "E melhorou?" Silêncio. "André." Ele se levantou do sofá devagar, foi até a cômoda no corredor, abriu a gaveta de baixo e voltou com um celular velho na mão, diferente do aparelho principal que usava no dia a dia. Aquele guardou no bolso. Estendeu o celular velho para Claire sem dizer nada. Ela pegou. Era um aplicativo de mensagens. A conversa era entre André e Lucas. Claire começou a ler. A primeira mensagem de Lucas era de 4 meses atrás. "Junho, pai. Notei que você está vomitando depois de comer. Já aconteceu 3 vezes essa semana. Você foi ao médico?" André havia respondido que era estresse, que estava tudo bem, que não precisava se preocupar. Convém registrar que estresse é a resposta que os homens dão para aproximadamente 80% dos sintomas físicos que experimentam, o que seria mais preocupante se não fosse tão consistente. Lucas havia respondido, "Ok." E 3 dias depois, aconteceu de novo. Eu ouvi do quarto. Claire passou para a próxima mensagem, e para a próxima. O filho havia documentado tudo com a sistematicidade silenciosa que ela conhecia nele desde pequeno. Datas, horários, o que André havia comido antes de passar mal. O quanto tempo depois os sintomas apareciam. Se Camille estava ou não estava em casa na hora.
Era a investigação mais rigorosa que Claire havia visto em décadas e havia sido conduzida por um menino de 12 anos no intervalo entre a lição de casa e o jantar. Havia uma mensagem de outubro que fez Claire parar de respirar por um momento. Pai, eu fiz uma pesquisa. Os sintomas que você tem, o tremor nas mãos, o vômito depois das refeições, o cansaço, a perda de peso, podem ser de envenenamento por metais pesados. Eu sei que parece coisa de filme, mas eu precisava falar. Você precisa fazer um exame de sangue específico. Não um exame normal. Um de toxicologia. André havia respondido. Lucas, você está vendo coisa demais na internet. E Lucas, com 12 anos e a paciência de um adulto que já desistiu de ser compreendido, havia respondido apenas, tudo bem. Mas guarda essa conversa. Claire ergueu os olhos do celular. André estava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia classificar. Não era vergonha. Era mais complexo do que isso. Era a expressão de um homem que acabou de entender que alguém que tinha todo o motivo do mundo para virar as costas havia ficado e que ainda estava processando o que isso dizia sobre ele. Há um tipo de lealdade que desarma mais do que qualquer confronto. Não é a lealdade de quem não tem escolha. É a de quem tem todos os motivos para ir embora e escolhe ficar assim mesmo. Essa é a que pesa. Ele me mandou isso em outubro, André disse. Eu não levei a sério. Achei que era ansiedade de criança. Ele tem essa tendência de pesquisar tudo demais e catastrofizar. Ele não estava catastrofizando. Eu sei disso agora. Claire olhou de volta para o celular. Rolou mais. Havia mais mensagens de Lucas, mais observações, mais datas, mais tentativas de convencer o pai a fazer o exame certo. E em outubro, quando André continuava a ignorar, Lucas havia mudado de estratégia. Havia pedido para ir morar com o pai, não para abandonar a mãe, para ficar perto, para vigiar. Para ser o único escudo que ele, com 12 anos e sem poder fazer mais nada, conseguia colocar entre o pai e o que quer que estivesse acontecendo naquele apartamento. Claire sentiu algo se mover no peito. Não era exatamente choro, era mais pesado do que isso. Ela pousou o celular na mesinha, ao lado do sofá sem dizer nada. Levantou-se e foi até a janela da sala. Ficou de costas para ele. Lá fora, Lyon continuava igual às torres de La Part-Dieu, o céu cor de chumbo de outubro, um ônibus passando devagar na rua de baixo. O mundo não tinha parado. Não havia motivo para o mundo parar. Mas dentro do peito de Claire havia algo se desfazendo que ela não conseguia mais segurar com a mesma precisão de sempre. Lucas, às 3 da manhã, sozinho, com o celular na mão e o rosto no brilho da tela, pesquisando palavras que uma criança de 12 anos não deveria precisar pesquisar. Envenenamento, sintomas, metais pesados, exame toxicológico, escrevendo para o pai com aquela paciência de adulto que ele nunca deveria ter precisado desenvolver, guardando tudo, documentando tudo, sozinho, por ela. Para não machucar ela. Claire colocou a mão espalmada no vidro frio da janela e ficou assim por alguns segundos. Não era um gesto calculado. Era o gesto de quem precisa de algo sólido para se apoiar quando o chão some. André não disse nada. Teve o bom senso de não dizer nada, o que, para um homem que havia passado décadas dizendo coisas na hora errada, era um progresso considerável. Quando ela se virou, os olhos estavam secos. Mas havia algo diferente no rosto, não a calma de 2 anos atrás. Aquela calma construída e mantida à força. Era outra coisa. Era a expressão de uma mulher que acabou de entender a dimensão exata do que o filho havia carregado sozinho e que havia tomado uma decisão que não precisava ser dita em voz alta para ser definitiva. Preciso parar aqui mais uma vez. Porque o que acabou de ser revelado é de uma grandeza que merece ser nomeada corretamente. Um menino de 12 anos que, quando não conseguiu proteger o pai com palavras, decidiu ir morar lá para ser o escudo com o próprio corpo.
Quantas crianças vocês conhecem que cresceram assim, sozinhas, carregando o peso que deveria ser dos adultos? E quantos adultos, ao redor delas, estavam ocupados demais com as próprias dores para perceber? Por que você não fez o exame que ele pediu? Claire perguntou. A voz estava calma, a calma daquelas que custam caro. André ficou em silêncio por um momento. Porque a Camille disse que ele estava sendo dramático, que criança de 12 anos não entende nada de medicina, que eu estava deixando o menino me manipular com ansiedade. Claire devolveu o celular para ele devagar. Se ela tivesse alguma dúvida sobre o que estava acontecendo naquele apartamento, aquela frase a dissolveu completamente. Porque uma mulher que ama o homem com quem vive, quando o filho desse homem vem com preocupações sobre a saúde do pai, não chama isso de manipulação, descarta com carinho, talvez. Acha exagero, talvez. Mas não usa a palavra manipular para uma criança que está com medo de perder o pai. Essa palavra tem uma função muito específica, numa boca muito específica. Serve para fazer o homem se afastar do filho, para isolar, para garantir que o menino que estava observando demais parasse de ser ouvido. Camille Fontaine sabia exatamente o que estava fazendo, e havia calculado tudo, menos que Lucas tinha os olhos da mãe. Claire saiu do apartamento de André às 11h40 da manhã, com o telefone na bolsa e uma certeza no peito que pesa diferente de todas as outras certezas. Não era a certeza de quem descobriu algo e agora sabe o que fazer. Era a certeza de quem descobriu algo e sabe que o que precisa ser feito vai custar caro em tempo, em energia, em dignidade, naquele tipo específico de dignidade que se perde quando você precisa salvar quem um dia a pisou. Ela desceu as escadas do prédio de André, saiu para a rua e ficou parada na calçada por um momento, olhando para o ródano ao fundo. Lyon tem esse hábito de colocar um rio na linha do horizonte toda vez que você precisa pensar. Foi nesse momento que ela a viu. Camille Fontaine saía do mercado da esquina com uma sacola em cada mão e o cabelo solto com aquele jeito de quem não precisou tentar. 28 anos. Alta, exatamente como Claire havia imaginado, e ao mesmo tempo completamente diferente, porque imaginar uma pessoa e ver lá na calçada são duas experiências que não se parecem em nada. Camille a viu e foi até ela. Claire. A voz era exatamente o que Claire havia imaginado, baixa, calorosa, com aquele tipo de suavidade que não se aprende, que parece natural, mas chega rápido demais para ser acidente. Que coincidência! André me falou tanto de você. Claire ficou imóvel. Camille sorriu. Era um sorriso sem tensão, sem 1 milímetro de contração que aparece no rosto de quem está desconfortável e fingindo que não está. Era o sorriso de alguém que não teme absolutamente nada naquela calçada. Ele está melhor essa semana, sabia? Acho que finalmente começou a descansar de verdade. Inclinou levemente a cabeça. Você deve estar aliviada. Sei o quanto você se preocupa com ele. Ele sempre fala nisso, que você é muito dedicada pelo Lucas. Havia flores numa das sacolas. Claire olhou para elas por um segundo. Cuido bem dele, Camille acrescentou com aquela voz mansa. Pode ficar tranquila. E foi embora. Passada longa, sacolas equilibradas, sem olhar para trás. Claire ficou parada na calçada até a porta do prédio fechar. Não havia raiva no peito, havia algo mais frio do que raiva. Havia a certeza absoluta daquelas que não precisam de prova porque já chegaram prontas de que aquela mulher sabia exatamente o que estava fazendo. Cada palavra havia sido escolhida. Cuido bem dele, dito para a ex-mulher com aquele sorriso, com aquelas flores na sacola. Era a coisa mais cruel que Claire havia ouvido em anos. E havia sido dita com a voz mais gentil do mundo. Então, pegou o telefone e ligou para Margot Lefebvre. Margot era enfermeira no hospital de la Croix-Rousse há 17 anos.
Tinha 51 anos, o cabelo cortado curto desde os 40, porque disse que a partir de certa idade o cabelo curto é uma declaração de intenções. E tinha a qualidade rara de ouvir até o fim antes de falar. Com Claire, essa qualidade havia se provado indispensável mais de uma vez ao longo dos anos. Havia também, nos arquivos de 17 anos de plantão, um caso que ela não havia esquecido: um homem de meia-idade, internado com sintomas que nenhum exame padrão fechava, até que alguém pediu o painel certo. Foi Talho. Margot nunca mais esqueceu como aquele quadro se apresentava. Quando Margot os atendeu, Claire disse apenas: "Preciso te ver, agora." Elas se encontraram num café perto do hospital, num daqueles cantos de Lyon onde as mesas ficam na calçada mesmo em outubro, porque os franceses têm uma relação filosófica com o frio, ou seja, fingem que ele não existe até o momento em que ficam roxos. Claire pediu café. Margot pediu água. Respeito essa escolha sem comentar, mas registro que pedir água num momento assim requer uma relação com a serenidade que merece admiração, e ficou olhando para Claire enquanto ela contava tudo. Quando Claire terminou, Margot ficou em silêncio por exatamente 12 segundos. Claire contou. "Talho." Margot disse por fim. "O quê?" "Os sintomas que você descreveu, a perda de peso, o tremor nas extremidades, o vômito após as refeições." Margot dobrou os braços sobre a mesa. "Talho. É a minha primeira hipótese. Já vi um caso assim. Anos atrás, o quadro se apresenta exatamente dessa forma e passa despercebido porque nenhum exame padrão detecta. É um metal pesado, incolor, inodoro, sem sabor. Você coloca na comida e a pessoa não percebe. Os sintomas aparecem de forma gradual, parecendo uma doença comum. Os médicos que examinaram André provavelmente pediram exames padrão. Talho não aparece em exame padrão. Precisa de um painel toxicológico específico." Claire ficou olhando para a xícara de café. Um menino de 12 anos, pesquisando sozinho às 3 da manhã, havia chegado mais perto do diagnóstico correto do que todos os médicos que haviam examinado André pessoalmente. "Você precisa convencer André a fazer o painel toxicológico", Margot disse, "sem que Camille saiba. Ele vai concordar? Você acabou de mostrar a ele o que o filho dele passou 4 meses tentando provar. Se ele não concordar agora..." Margot levantou as sobrancelhas numa expressão que dispensava o resto da frase. Claire ligou para André ainda naquele dia. Ele concordou. Com a voz de quem concordou antes mesmo de ouvir a proposta completa, como alguém que passou semanas resistindo a uma verdade e, de repente, não tem mais energia para continuar resistindo. O exame foi marcado para a segunda-feira seguinte, numa clínica particular no bairro de Montplaisir, longe do médico habitual de André, longe de qualquer pessoa que pudesse mencionar para Camille. Margot acionou um colega, o Dr. Etienne Belmont, hematologista com especialização em toxicologia, homem de poucas palavras e laudos precisos como bisturi. Margot havia trabalhado com ele em 2 casos anteriores. As 2 vezes ele havia dito menos de 50 palavras no total. Os laudos, porém, tinham 3 páginas cada. Na noite anterior ao exame, às 22h40, o telefone de Claire tocou. Era André. Ela atendeu. Do outro lado, silêncio por 1 segundo. Depois, a voz dele mais baixa ainda do que na última vez, com aquela textura de homem que está tendo uma conversa consigo mesmo há horas e só agora decidiu incluir outra pessoa. "Claire, eu não sei se consigo fazer isso." Ela sentou na beira da cama. "Por quê?" "Hoje à noite a Camille fez sopa, ficou do meu lado enquanto eu comia. Perguntou como eu estava me sentindo. Passou a mão no meu rosto. Uma pausa longa. Ela parecia normal. Parecia a mulher que eu conheço. Prestem atenção nesse momento, porque é o mais perigoso de toda a história. Não é quando o veneno está sendo colocado na comida. É quando a vítima, com a prova na frente, olha para o rosto de quem a está destruindo e pensa: mas ela parece tão normal.
Esse pensamento mata mais gente do que qualquer substância. André. A voz de Claire saiu firme, sem raiva, sem impaciência. Firme da forma que só funciona quando vem de quem já esteve no mesmo lugar, no lugar de quem quer acreditar no que é mais fácil de acreditar. Você está descrevendo uma mulher que passou 4 meses te envenenando e que hoje à noite fez sopa. Silêncio. O fato de ela parecer normal é parte de como funciona. Se ela parecesse monstruosa, você teria saído no primeiro mês. Mais silêncio. E então, muito devagar. Eu sei. Então você vai lá amanhã. André ficou calado por mais alguns segundos. Quando falou, a voz tinha outra qualidade, não mais a voz de quem está à beira de recuar. A voz de quem tomou uma decisão pela segunda vez e agora ela está mais funda. Vou. Claire desligou. Ficou parada no escuro do quarto por um momento. Depois foi verificar se Lucas estava dormindo. Naqueles dias, Claire continuou a vida normalmente. Trabalhou, jantou com Lucas, viu o filho comer pouco e dormir cedo. Não disse nada. Ainda não. Numa dessas noites, perto da meia-noite, ela foi ao banheiro e passou pelo corredor. A porta do quarto de Lucas estava fechada, mas embaixo da porta havia um fio de luz azul, a luz de celular. Aquela luz fria e quieta de quem está acordado quando não deveria estar, fazendo algo que não quer que ninguém saiba. Claire ficou parada no corredor por um momento. A mão chegou até a maçaneta e parou. Não entrou. Voltou para o quarto, deitou, ficou olhando para o teto no escuro. Pensou no filho ali, sozinho, com aquela luz azul, pesquisando palavras que uma criança de 12 anos não deveria precisar pesquisar. Pensou que ele havia feito isso por meses, todas as noites talvez, enquanto ela dormia do outro lado da parede. Havia uma parte dela que queria sentar na frente de Lucas naquele momento, pegar as mãos do filho e dizer: eu sei, eu vi tudo, você não está mais sozinho. Mas não podia. Não enquanto o laudo não estivesse nas mãos delas. Não enquanto houvesse a chance, por menor que fosse, de que ela estivesse errada. Na manhã do exame, André foi à clínica dizendo a Camille que ia ao banco resolver uma questão de conta. Era o tipo de álibi que funciona exatamente porque é chato demais para alguém querer investigar. Ninguém faz perguntas sobre banco. Essa foi, provavelmente, a decisão mais inteligente que André havia tomado em meses. Ela havia concordado com um sorriso, pedido que ele não demorasse, que ela ia preparar almoço para quando ele voltasse. André estava na sala de espera da clínica, aguardando a coleta de sangue, quando o telefone vibrou. Mensagem de Camille. Amor, esqueci de te dizer, liguei para o seu médico hoje cedo para marcar um retorno. Ele disse que você não apareceu na última consulta. Onde você está? André ficou olhando para a mensagem. O Dr. Belmont saiu para chamá-lo. Nesse momento, André guardou o telefone, entrou, fez os exames. Mas a mensagem ficou no bolso como brasa. Quando saiu, ligou para Claire do estacionamento da clínica. Ela ligou para o meu médico. Ela sabe que eu não fui na última consulta. Claire ficou em silêncio por 2 segundos, calculando. Ela sabe que você faltou a uma consulta. Não sabe dos exames de hoje. São coisas diferentes. E se ela perguntar onde eu estive? Você foi ao banco. Você tem extrato de conta para provar se precisar. Uma pausa. André, você fez os exames? Fiz. Então agora é esperar. Não responda à mensagem dela de forma diferente do normal. Não mude nada. Ele respondeu a Camille dizendo que havia saído mais cedo, que ia direto do banco para casa, que estava quase chegando. Ela respondeu com um coração. Vou dizer uma coisa sobre esse coração. Há símbolos que perdem o significado de tanto serem usados. E há símbolos que nunca tiveram significado nenhum e foram usados a vida toda como se tivessem. Um coração numa tela de celular, enviado pela mulher que está destruindo o homem com quem vive, é do segundo tipo. É uma assinatura. Não de amor, de controle.
E havia outra parte dela menor, mais escondida, que ela não se orgulhava de ter, que ainda estava processando uma coisa específica. Não era a raiva de Camille. Essa era simples, limpa, justificada. Era outra coisa. Era o fato de que o homem que a havia trocado por aquela mulher, o homem que a havia humilhado naquela cidade onde ela vivia, nos mesmos lugares onde ela havia sido feliz, esse homem estava sendo destruído pela escolha que havia feito, e ela estava prestes a salvá-lo. Não porque ainda o amava, não com esse amor, mas porque Lucas amava. E porque havia um limite para o que Claire Rousseau conseguia ignorar quando o que estava em jogo era uma criança carregando peso demais para os ombros que tinha. Guardem essa distinção, porque ela importa. Há pessoas que fazem o bem para serem vistas fazendo o bem. Há pessoas que fazem o bem porque precisam da reciprocidade. E há pessoas que fazem o bem em silêncio, com raiva legítima no peito, sem garantia de reconhecimento, porque simplesmente não conseguem ser de outro jeito. Esse terceiro tipo é o mais raro, e é também o mais difícil de ser, porque ninguém aplaude quem faz a coisa certa quando seria mais fácil virar as costas. Na noite anterior ao resultado, André ligou para Claire às 11 da noite. Ela atendeu e ouviu silêncio do outro lado por alguns segundos. Depois, a voz dele diferente de todas as outras vezes. Não era a voz do homem cansado de semanas atrás. Era outra coisa. Era a voz de alguém à beira. Ela ficou do meu lado a noite inteira hoje, André disse. Fez jantar, colocou música, ficou com a cabeça no meu ombro. Claire, uma pausa longa. Eu não sei se consigo continuar fingindo. Claire fechou os olhos. Você não precisa fingir nada, só precisa não dizer nada. Ela perguntou se eu estava bem, com aquela voz. Eu olhei para ela e pensei. Ele parou. Pensei que talvez tudo não passe de um engano nosso. Que talvez... André. A voz de Claire saiu baixa, firme. Amanhã chega o resultado. Só amanhã. Você consegue ficar quieto até amanhã? O silêncio durou tempo demais. Consigo, ele disse por fim. Claire desligou e ficou sentada na beira da cama no escuro por um bom tempo. Não de tristeza. De algo mais antigo do que isso, o cansaço de quem entende que algumas pessoas só conseguem ver a verdade quando ela chega em papel, assinada por um médico, sem possibilidade de interpretação. O resultado do painel toxicológico chegou na tarde de uma sexta-feira daquela semana. O Dr. Belmont ligou para Margot primeiro. Margot ligou para Claire. Claire estava no ateliê quando o telefone tocou. Talho. Concentração anormal no sangue e na urina, com impacto renal significativo. Exposição crônica, provavelmente por via oral, ao longo de 3 a 4 meses. O laudo era de uma precisão clínica que não deixava espaço para dúvidas e, ao mesmo tempo, tinha o peso de uma sentença. Claire desligou o telefone, ficou olhando para a prancha de projetos na frente dela, uma planta baixa de um apartamento que um casal jovem queria reformar. Tudo linhas retas e possibilidades em papel, com uma nota colada no canto que dizia "Parede da sala cor alegre", com 2 pontos de interrogação, como se a alegria fosse uma decisão arquitetônica que ainda precisava de aprovação. E então dobrou o papel de rascunho que estava na mão, com uma calma que não combinava com nada do que estava sentindo. Ligou para André. Ele atendeu na primeira chamada. É talho, ela disse. Você está sendo envenenado. O laudo é conclusivo. O silêncio do outro lado durou tempo demais. André, eu ouvi. A voz era uma coisa estranha. Não era choro. Era o som de um homem que em algum lugar dentro de si já sabia e que agora não tinha mais para onde correr da confirmação. O que eu faço? Você não faz nada ainda. Vem até mim amanhã de manhã. Traz o laudo e não fala com a Camille. Outro silêncio. E o Lucas? O Lucas fica comigo por enquanto. Ele não sabe do laudo ainda. Claire. Uma pausa. A voz mudou de textura, ficou mais baixa, mais sem recurso. Por que você está fazendo isso? Ela poderia ter dito muita coisa. Tinha material para uma resposta longa.
Tinha 2 anos de resposta guardada. Disse apenas: por causa do nosso filho. Dorme. Amanhã a gente resolve. Desligou. Foi buscar Lucas na escola naquele dia. Quando ele entrou no carro e jogou a mochila no banco de trás com aquele jeito de menino que carrega o mundo nos ombros sem perceber, Claire olhou para ele por um segundo antes de arrancar. O gancho lá em casa havia perdido mais uma vez, sem surpresa de ninguém. 12 anos. Aquele rosto sério demais para a idade. Aqueles olhos que observavam tudo. Mãe, você tá bem? Lucas perguntou, olhando para ela. Estou. Claire arrancou o carro. Você gosta de crepes com Nutella? Uma pausa. Sim. Então, é o que a gente vai comer hoje. Lucas não sorriu exatamente, mas relaxou os ombros 1 centímetro. Para quem conhecia aquele menino, era o equivalente a uma festa. No dia seguinte, enquanto André chegava para a reunião na casa de Claire, o que era, considerando tudo, uma inversão de papéis que 2 anos atrás seria impensável. Margot havia passado a noite fazendo o que fazia de melhor quando havia um problema para resolver: ligar para as pessoas certas. Conhecia o inspetor Renaud Girard há 12 anos, haviam trabalhado em conjunto num caso de maus-tratos hospitalares que resultou em processo e condenação. Girard era daquele tipo de policial que a ficção costuma retratar como exceção, mas que existe na vida real com uma frequência maior do que se imagina. Metódico, silencioso, com uma aversão visceral a conclusões precipitadas e uma paciência infinita para construir casos sólidos. Tinha 54 anos, bigode que devia ter sido moda em alguma década anterior, e o hábito de responder perguntas complexas com uma única frase curta que parecia insuficiente até você pensar mais um pouco e perceber que estava tudo ali. Margot o chamava de o homem que fala em haikais. Girard nunca comentou sobre isso, o que era, de certa forma, exatamente o que ela queria dizer. Margot ligou para ele às 8 da manhã de sábado. Girard ouviu tudo, pediu o laudo, pediu as capturas de tela das mensagens de Lucas. E então disse uma coisa que ficou na cabeça de Claire quando Margot lhe repetiu depois. Se a substância ainda estiver no apartamento, nós conseguimos fechar o caso. Precisamos de flagrante ou de evidência física no local. Prefiro os dois. Para quem não conhece o sistema jurídico francês, e há diferenças importantes em relação ao Brasil, que valem ser mencionadas, o envenenamento doloso na França, chamado de empoisonnement, é crime grave punido com até 30 anos de reclusão, podendo chegar à prisão perpétua em circunstâncias agravantes. Quando há prova material e vítima identificada, as medidas cautelares costumam ser pesadas e imediatas. No Brasil, a equivalência mais próxima seria o homicídio qualificado por meio insidioso, previsto no artigo 121 do Código Penal, com pena de 12 a 30 anos. Girard obteve a autorização judicial na segunda-feira, medida excepcional, altamente controlada, possível pela urgência do caso e pela solidez do laudo toxicológico. Na terça-feira à tarde, 2 técnicos entraram no apartamento de André, enquanto Camille estava fora. André havia inventado uma visita ao médico para tirar ela de casa por 2 horas e instalaram câmera de alta resolução na cozinha e na sala de jantar. Claire ficou sabendo quando Margot ligou para confirmar. Estava no ateliê de novo, desta vez olhando para uma proposta de iluminação que não conseguia aprovar nem reprovar porque a cabeça estava em outro lugar. A operação tinha data, quinta-feira à noite. Camille cozinhava para André às 8, Girard e a equipe ficariam do lado de fora. Claire ficaria num carro a uma quadra de distância com Margot. Lucas ficaria na casa de uma colega de trabalho de Margot. Claire havia dito ao filho apenas que tinha um compromisso importante que se estendia até mais tarde, e Lucas havia aceitado com aquele olhar de quem suspeita, mas não pergunta. Nos 2 dias que separavam a terça-feira da quinta-feira,
Claire fez uma coisa que ninguém ao redor dela soube que ela estava fazendo. Todas as noites, depois que Lucas dormia, ela sentava na cadeira da cozinha, a mesma cadeira onde o filho havia feito o pedido que desmontou tudo, e ficava em silêncio por um tempo. Não rezava exatamente, não planejava, apenas ficava ali. Na quinta-feira, às 7h30 da noite, Claire e Margot estavam estacionadas numa rua paralela ao prédio de André. O carro estava no escuro. Fazia frio. Lyon, em novembro, tem aquele tipo de frio úmido que vem do rio e gruda na roupa. Margot havia trazido uma garrafa térmica de café. Elas bebiam em silêncio, cada uma olhando para o próprio lado. Depois de alguns minutos, Margot abriu o porta-luvas e tirou de lá um saco de papel dobrado. "O que é isso?" Claire perguntou. "Croissant. Você trouxe croissant para uma operação policial?" "Trouxe 2. Margot estendeu um para ela sem tirar os olhos da rua. "Esperar com fome é pior do que esperar com medo. Aprendi isso em 17 anos de plantão noturno." Claire ficou olhando para o croissant por um segundo. "Pegou. Você vai ficar bem?" Margot perguntou em algum momento, já com o segundo croissant na mão. "Vou ficar bem quando acabar." Claire respondeu. Às 8h14 da noite, o rádio de Girard transmitiu 3 palavras. Margot tinha o fone no ouvido e, quando ouviu, fechou os olhos por um segundo. "Ele pegou", ela disse. A câmera havia registrado Camille Fontaine adicionando uma substância cristalina ao caldo que estava preparando para André, com a naturalidade de quem tempera, sem hesitar. Sem verificar se havia alguém olhando, porque em 4 meses nunca havia ninguém olhando. Desta vez, havia. Girard e 2 agentes entraram pelo corredor do prédio. Um terceiro ficou na escada. A porta foi aberta com a chave que André havia deixado embaixo do tapete, detalhe que Girard havia pedido especificamente para que a entrada fosse silenciosa. Só registro que deixar a chave embaixo do tapete é uma prática que todo ladrão do mundo conhece e que toda pessoa honesta acha que é segredo. André havia evoluído em muitos aspectos naquelas semanas. Esse não era um deles. Camille estava de costas para a porta, mexendo a panela, quando ouviu os passos. Virou-se. Vou descrever esse momento devagar, porque alguns momentos merecem isso. Camille Fontaine tinha 28 anos e havia passado os últimos 4 meses administrando uma situação com a frieza de quem acredita que é mais inteligente do que todo mundo ao redor. Havia escolhido o veneno certo. Havia calibrado a dose certa para que a morte parecesse natural. Havia isolado André do filho que estava fazendo perguntas demais. Havia construído uma narrativa de mulher dedicada, cuidando de um marido doente. Uma narrativa que ela estava pronta para usar no velório, no inventário, na partilha dos bens de um homem que havia se apaixonado por ela e pagado caro demais por isso. Quando viu Girard, ela não ficou paralisada. Esse foi o primeiro detalhe que o inspetor anotou no relatório posterior. Ela não paralisou. Ela avaliou. Os olhos percorreram o cômodo num segundo. Girard, os 2 agentes, a câmera que ela ainda não havia visto. André sentado à mesa da sala com as mãos abertas sobre a toalha, olhando para ela com uma expressão que ela nunca havia visto nele, não raiva, não traição, não medo, era algo mais definitivo. Era o olhar de um homem que já encerrou uma história dentro de si antes que ela terminasse do lado de fora. "Madame Fontaine", Girard disse, com aquela voz plana de quem já encerrou muitos casos e não sente necessidade de dramatizar o encerramento de mais um. "Preciso que a senhora venha conosco." O verniz de Camille começou a descascar a partir daí. Primeiro veio a negação. "Eu estava cozinhando. Isso é absurdo. Eu não fiz nada." Girard indicou a câmera com um gesto breve. A câmera registrou o que a senhora adicionou ao caldo às 20h11. A negação deu lugar a uma variante mais sofisticada. "Isso era um suplemento. André tem deficiência de minerais. O médico recomendou." "O nome do médico?" Uma pausa de um segundo a mais do que devia. "Eu não lembro o nome agora."
Certo. Girard virou-se para um dos agentes, que já estava com as luvas colocadas e se aproximava da panela. Vamos apreender o conteúdo para análise. Foi quando o verniz caiu de vez. Camille deu um passo em direção à panela, um movimento involuntário, instintivo, o tipo que o corpo faz quando a cabeça ainda está tentando controlar o que já não é mais possível controlar. O agente interpôs o corpo entre ela e o fogão com uma calma profissional que era quase monótona. Não toque em nada, madame. Vocês não têm o direito. A voz subiu. Perdeu o tom calculado, o timbre suave que ela usava com André, com amigos, com qualquer pessoa que fosse útil. O que ficou foi outra voz mais aguda, mais sem recurso. André, fala para eles que isso é um mal-entendido. Fala para eles. André não se moveu da cadeira. Não disse nada. Ele ficou olhando para ela com aquela expressão fechada, as mãos abertas sobre a toalha branca, e não disse uma palavra. Foi nesse momento, não quando Girard entrou, não quando as algemas foram colocadas, que Camille Fontaine entendeu que havia calculado errado. Havia calculado tudo com precisão. O veneno, a dose, a narrativa, o isolamento. Havia calculado que André era o tipo de homem que escolhe acreditar no que é mais fácil de acreditar. Estava certa nisso. O que não havia calculado era que existia um menino de 12 anos com os olhos da mãe que não ia deixar o pai morrer sozinho. E que a mãe, com todo o motivo do mundo para virar as costas, havia ficado. Não havia plano para isso. E nos olhos dela, por um segundo, antes de qualquer coisa mais, havia só isso, o reconhecimento de que havia uma variável que nunca entrou na conta. Camille Fontaine foi algemada à vista de André Moreau às 20h22 de uma quinta-feira de novembro em Lyon. A panela com o caldo ainda borbulhava no fogão. As flores frescas na mesa da sala estavam intactas. O apartamento arrumado com aquela perfeição de performance continuava perfeito. Às vezes o cenário não muda, só as pessoas dentro dele. É parte do padrão. Quem abusa em silêncio cuida do cenário com precisão. As flores frescas, a casa arrumada, a aparência de normalidade. O cenário perfeito não é cuidado, é cobertura. Naquela mesma noite, Claire recebeu a ligação de Girard, confirmando a prisão. Estava no carro ainda, com Margot ao lado. Foram buscar Lucas na casa de uma colega de trabalho de Margot, onde ele havia ficado aguardando. Havia dito ao filho apenas que tinha um compromisso importante. Lucas havia passado 2 horas lendo no celular, sem perguntar nada. Quando Claire chegou para buscá-lo, ele olhou para o rosto da mãe por um segundo, leu o que havia ali e não disse uma palavra no carro de volta para casa. Ela desligou o telefone, foi até o quarto do filho, bateu de leve na porta. Pode entrar, Lucas disse. Ele estava deitado na cama com um livro aberto na barriga, um daqueles livros de divulgação científica que ele lia, como outros meninos leem histórias de aventura. Olhou para a mãe quando ela entrou. Claire sentou na beira da cama. Ficaram os dois em silêncio por um momento. O papai vai ficar bem, Claire disse. Lucas ficou imóvel. A pessoa que estava te preocupando não vai mais machucar ele. O livro caiu da barriga de Lucas devagar, sem barulho, como se o corpo dele tivesse deixado de sustentar as coisas que estava segurando havia meses. Ele não disse nada por um tempo. Depois, você sabia. Soube. Desde quando? Desde que fui falar com o papai. Lucas virou o rosto para o lado, para a parede, e Claire viu os ombros tremendo antes de ouvir qualquer coisa. Quando o choro veio de um lugar fundo, não o choro de uma criança que tropeçou e ralou o joelho. O choro de quem carregou algo pesado por muito tempo e finalmente pôde largar. Claire ficou quieta. Colocou a mão no ombro do filho e ficou quieta. Às vezes, a melhor coisa que uma mãe pode fazer é simplesmente não sair do lugar. Quando houver uma criança quieta demais ao seu redor, pergunte. Não force, mas pergunte. Às vezes o silêncio é proteção, e proteção demais, carregada sozinha, vira peso. Nos dias que se seguiram, André iniciou o tratamento para a eliminação do talho.
O processo era longo azul da Prússia para acelerar a eliminação, acompanhamento renal rigoroso, recuperação gradual, mas o prognóstico do Dr. Belmont era positivo. A exposição havia sido significativa, mas não havia atingido os órgãos de forma irreversível. Com o tratamento correto, André se recuperaria. Camille Fontaine foi indiciada por tentativa de homicídio qualificado. A investigação subsequente revelou o que Margot havia suspeitado desde o início. Um empresário de Bordeaux, com quem ela havia se relacionado anos antes, homem mais velho, abastado, que morrera de repente, numa circunstância que ninguém questionara na época, havia deixado Camille como beneficiária de parte considerável do patrimônio. O processo foi reaberto. O advogado de Camille tentou construir uma tese de defesa em torno do suplemento mineral, tese que não sobreviveu nem ao segundo dia de audiência preliminar diante das imagens da câmera e do laudo toxicológico. Havia também a questão do dinheiro. André havia adicionado Camille como beneficiária parcial de um seguro de vida 3 meses após o início do relacionamento, numa tarde em que ela havia chorado, dizendo que tinha medo de ficar desamparada caso algo acontecesse. A Grance, ele, que ela o amava tanto, que a ideia de perdê-lo era insuportável. O inspetor Girard anotou esse detalhe no relatório com a objetividade de quem já viu essa cena muitas vezes. O seguro foi bloqueado preventivamente. Cá entre nós, e preciso dizer isso, há um tipo específico de crueldade que consiste em usar o amor de alguém como ferramenta. Não é a crueldade barulhenta, aquela que aparece, que dá para ver e nomear. É a crueldade silenciosa, que chega com perfume e flores frescas na mesa e uma voz baixa e suave que sabe exatamente o que dizer para que o outro baixe a guarda. Esse tipo é mais difícil de detectar porque parece amor. Parece cuidado. Parece exatamente o que a vítima quer ver. A melhor proteção contra isso não é desconfiar de todo mundo. É prestar atenção nos detalhes que não fecham, nas palavras que isolam, nos gestos que controlam, nas perguntas que recebem respostas grandes demais ou pequenas demais. Camille havia dito que Lucas estava sendo manipulador. Uma mulher que ama não usa essa palavra para um filho que está com medo de perder o pai. Esse detalhe deveria ter sido a porta. André não tinha a chave para abrir essa porta sozinho. Lucas tentou dar a chave por 4 meses. Foi preciso Claire para girar a fechadura. 3 semanas depois da prisão de Camille, numa tarde de sábado fria e com aquele sol de novembro que aparece em Lyon como quem não foi convidado, mas entrou assim mesmo, André pediu para ver Claire. Sem Lucas, só os dois. Ela foi. Ele estava num café perto do Saône, um lugar neutro, escolha deliberada, sem memórias de nenhum dos dois. Estava sentado quando ela chegou, com um copo de água na frente que ele não havia tocado. Havia menos tremor nas mãos. A cor havia começado a voltar ao rosto. Ele parecia ainda cansado, mas um cansaço diferente, não o cansaço do veneno. O cansaço de quem está processando a própria história. Claire sentou. Notou, sobre a mesa à frente dele, um caderno de capa dura e uma caneta. O tipo de caderno que ele usava para anotar vinhos. Ele havia voltado a fazer isso. Não disse nada sobre isso. Mas notou. André ficou olhando para o copo de água por um momento. Depois, ergueu os olhos para ela. Eu preciso te pedir desculpa, ele disse. Não pelo divórcio, pelo resto. Claire ficou quieta. Eu te troquei por vaidade. Uma pausa longa. E você foi me salvar assim mesmo. Porque é o pai do Lucas, ela disse. André abaixou os olhos. Ficou em silêncio por um momento que não era incômodo. Era o silêncio de 2 pessoas que já não precisam preencher o espaço entre elas com palavras que não servem mais. Eu aceito, ela disse. Não por você, pelo Lucas. Ele precisa de um pai inteiro. E eu prefiro que esse pai inteiro seja você. Eles saíram do café e foram em direções diferentes. Não havia reconciliação romântica.
Não era esse o final. O final era outro, mais discreto, mais honesto, mais compatível com a vida real do que qualquer outro desfecho seria. Era a família que havia sido quebrada, reorganizando-se ao redor do que ainda importava. No sábado seguinte, Claire, André e Lucas almoçaram juntos pela primeira vez desde o divórcio, num bistrô simples no bairro de La Guillotière, não um dos buchons famosos, não um lugar de memória, um lugar novo. Toalha branca, cardápio no quadro negro, o som de conversas ao redor que ninguém estava ouvindo. Lucas comeu direito pela primeira vez em semanas. Falou de xadrez, de um projeto de ciências que estava fazendo na escola, de um artigo que havia lido sobre cognição em corvos. Eles conseguem reconhecer rostos humanos e guardar rancor de pessoas que os maltratam. Ao que André respondeu que claramente os corvos tinham muito a ensinar para alguns humanos. Lucas pensou um segundo e concordou com uma seriedade que fez Claire esconder o sorriso atrás do copo de água. Foi um almoço comum, sem grandes declarações, sem cerimônia. Há momentos que não chegam com fanfarra. Chegam com toalha branca e cardápio no quadro negro e um menino de 12 anos falando sobre corvos que guardam rancor. E são exatamente esses momentos silenciosos, cotidianos, sem plateia, os que a gente carrega para sempre. Porque não foi o espetáculo, foi a volta ao normal. E volta ao normal, depois de tudo que aquela família havia atravessado, era a maior vitória possível. Naquela tarde, quando Claire voltou para o apartamento de Croix-Rousse, subiu as escadas com aquela sacola que sempre levava quando passava no mercado no caminho de volta. Terceiro andar, corredor. A porta do apartamento 312 estava 2 centímetros aberta, como sempre. Madame Paulette estava lá. Claire parou na frente da porta. Bonsoir, Paulette. Bonsoir, Madame Rousseau. Uma pausa breve. O Lucas voltou animado hoje. Claire ficou olhando para a fresta da porta por um segundo. Voltou, ela confirmou. Outra pausa. Bem, só isso. Bem, vou concordar com Madame Paulette, porque Madame Paulette, com toda a sua arte de observar o mundo por uma fresta de 2 centímetros, havia resumido aquela tarde inteira numa única palavra. Bem. Claire entrou no apartamento, colocou a sacola na cozinha, fez café, sempre café, nunca chá, e ficou por um momento olhando pela janela para o pátio interno, onde a figueira crescia como queria. A figueira continuava igual. Ninguém havia perguntado de quem era. Ela continuava crescendo assim mesmo. Havia uma lição ali, mas Claire decidiu não tirar lição nenhuma naquele momento. Tinha sido um dia longo o suficiente. Ela havia salvado o homem que a havia trocado por vaidade. Havia feito isso com raiva no peito, com a dignidade que só quem foi humilhado e escolheu não se rebaixar conhece, pelo filho que havia carregado sozinho um peso que nenhuma criança deveria carregar. Não havia aplausos, não havia câmeras. Havia uma tarde de sábado comum, um almoço com toalha branca, e um filho que havia comido direito pela primeira vez em semanas e que naquela noite dormiu cedo, sem o peso que havia carregado por meses. Algumas vitórias são assim, chegam sem barulho. As melhores quase sempre chegam assim. E por hoje é isso. Claire Rousseau não foi a mulher que aceitou ser pisada. Não foi também a mulher que usou a dor como desculpa para se esquivar do que era certo fazer. Foi a mulher que, com raiva legítima e amor de mãe intacto, escolheu o mais difícil e ganhou o que não tem preço. Se essa história te tocou em algum lugar, conta aqui nos comentários. Conta de onde você está assistindo, o que você levou dessa história, qual foi o momento que mais chegou perto de você. Essas palavras chegam mais longe do que você imagina. Se ainda não se inscreveu no canal, o botão está aí e eu prometo que vai valer cada minuto. A gente se vê na próxima história.